Isto é necessário para visualizar aqui no Facebook, é necessário estar ligado com uma conta ou... Não, não, não. Não? Não. Ok, estamos em direto. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um debate da CNA online. A CNA promove este debate no sentido de levar à discussão as medidas da agricultura neste contexto. Sou Laura Tarrafa, da CNA, e cabe a minha tarefa de moderar este debate, que tem um tema em forma de pergunta. Serão as propostas do Governo para a agricultura, as propostas do Governo, peço desculpa, para a agricultura serão as que a lavoura e o país precisam? É esta a questão que lançamos ao nosso painel de convidados e também a todos que nos ouvem pelo Facebook e que assistem a este debate. Se me permitem, primeiro saudar as agricultoras e os agricultores portugueses que se mantêm nos campos a trabalhar e que garantem a alimentação das populações. Cumprimentar o painel de oradores, aos quais agradecemos desde já a disponibilidade para estarem presentes nesta sessão, o engenheiro Pedro Santos, o professor Luís Lopes e o engenheiro José Miguel Pacheco, e lembrar também que foi enviado um convite ao Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, o GPP, ao qual não obtivemos qualquer resposta até ao momento. Aproveito também para cumprimentar todos aqueles que nos ouvem e assistem a este debate através do Facebook, no Facebook da CNA. Dizer também que este seminário integra um projeto no âmbito de uma iniciativa comunitária promovida pelo PDR 2020 e é cofinanciada pelo FEADER no âmbito de Portugal 2020. Depois das medidas anunciadas pelo Ministério da Agricultura, e em especial as mais recentes de 16 de maio, importa debater qual o alcance destas medidas, que impactos terão efetivamente no apoio aos agricultores e mais concretamente na agricultura familiar portuguesa. Algumas informações que são disponibilizadas pelo próprio Ministério da Agricultura parecem indicar que são muitas as dificuldades que se vivem no setor. Por exemplo, na região centro, o preço do leite de ovelha, que baixou de 1 euro para 80 cêntimos, de cabra de 80 cêntimos para 65 cêntimos por litro. Ou nas frutas e nas hortícolas, em que a grande parte do escoamento seria através dos mercados locais, das cantinas escolares ou dos hotéis, assiste-se a grandes dificuldades na promoção do seu escoamento. No vinho, dados das direções regionais apontam para uma redução das vendas de cerca de 50% a 60%. Na região de Lisboa e Val do Tejo, já há produtores a reduzir as áreas de produção, com dificuldades da agroindústria de absorver parte desta produção. No entanto, ouvimos todos falar de muitas promessas, de muitos milhões para o setor da agricultura, que estão claramente dependentes de aprovação ainda por Bruxelas. Ouvimos falar da prorrogação do prazo e obrigações fiscais, de medidas de retirada do produto de mercado, de adiamento das ajudas da política agrícola comum e até se vislumbra um reforço no apoio à pequena agricultura, que a CNA continua a afirmar que deve concretizar-se. Mas a questão que se coloca é: serão estes apoios os necessários e serão suficientes? Irão estas medidas apoiar os que trabalham a terra e nos garantem a mesa? O financiamento a existir cairá nas mãos dos que mantêm os animais nos montes e preservam a biodiversidade e os ecossistemas? Serão aqueles que efetivamente contribuem para reduzir os incêndios florestais? Serão apoiados aqueles que alimentam as populações, que garantem um mundo rural produtivo e vivo, o objetivo central destas medidas? Interessa, portanto, percebermos como tem sentido a lavoura nacional estas medidas e também como podemos nós pensar o futuro da lavoura nacional. As propostas do Governo para a agricultura serão as que a lavoura e o país precisam? É esta a questão que nós lançamos ao painel de oradores e a todos os que nos estão a ouvir e à qual pretendemos responder, se for possível, no final deste debate, e também pensar que caminho vamos traçar no futuro próximo.
Sem mais demoras, vou passar a palavra aos nossos oradores, informar que cada interveniente terá uma intervenção de cerca de 10, 15 minutos, seguindo-se uma primeira ronda de perguntas que podem ser colocadas na caixa de comentário deste vídeo na página da CNA e, se necessário, haverá uma segunda ronda. Dizer também que podem enviar perguntas para o e-mail geral da CNA, cna@cna.pt, e sendo assim vou passar a palavra a Pedro Santos. Pedro Santos é engenheiro agropecuário, é membro da direção da CNA, acompanha várias questões relacionadas com o PDR 2020, representa a CNA no grupo de contacto nesta situação excepcional de pandemia, é membro do Conselho Económico e Social do SES, em representação da CNA. Neste debate abordará a questão mais a nível nacional, as medidas do Governo e os seus impactos na lavoura nacional e as principais preocupações da agricultura familiar e, muito provavelmente, quais as respostas que serão necessárias para a lavoura nacional. Pedro, tens a palavra. Obrigado, Laura. Antes de mais, cumprimentar os restantes oradores e que nos vão acompanhar nesta difícil ou aparentemente não tão fácil resposta à pergunta que é colocada no próprio título desta iniciativa. Cumprimentar também a todos aqueles que nos acompanham, e que de facto tentar dar aqui algumas notas para permitir que haja um debate e que haja algumas perguntas sobre esta matéria. Em termos de nós de facto vivemos uma situação muito complicada e se calhar única nas nossas vidas com a situação de pandemia relacionada com a doença da Covid-19. E as análises já estão feitas, a própria Laura já referiu esta questão, a grande dificuldade que existe por parte dos pequenos agricultores em escoar os seus produtos, muito principalmente numa fase inicial, porque com o encerramento dos mercados e com o encerramento também do restaurante, ou seja, que era um canal de escoamento vital para os agricultores de menor dimensão, para a agricultura familiar. Esses mercados paulatinamente têm vindo a recuperar, houve alguns mercados que foram reabertos, até muito por pressão dos próprios agricultores familiares e pela própria CNA, em que, quer dizer, não se percebia como é que, por um lado, se criavam todas as condições para a grande distribuição manter-se aberta e depois, por outro lado, a dada altura parece que foi mais fácil fechar os mercados do que propriamente criar condições para que eles se mantivessem abertos. E a restauração também com alguma recuperação agora, mas muito lenta, e o que nós vemos, de facto, para muitas produções é uma baixa de preços que é generalizada. E com a agricultura familiar à cabeça, ou seja, porque acaba por ter menos capacidade de encaixe quando existem este tipo de problemas, até porque já financeiramente as explorações estão bastante debilitadas. Importa, de facto, criar medidas que respondam a esta crise, medidas que respondam no curto e no médio prazo, e medidas até que a longo prazo, de maneira a tentarmos de alguma forma ultrapassar problemas estruturais que vieram muito ao de cima agora com o problema que temos relacionado com a situação de pandemia. E isso importa termos uma avaliação contínua e de perspectiva e, acima de tudo, de futuro em termos políticos nós vamos, qual é a prioridade das políticas para o futuro. Em termos das respostas, nós podemos dividir as respostas em dois grandes grupos, ou seja, aquilo que são as medidas de mercado e aquilo que são as medidas mais de apoio direto a agricultores, ou seja, das ajudas aos próprios agricultores, ajudas financeiras ou não, mas podemos dividir isso nesses dois grandes grupos. Há também um outro grupo de medidas de apoio que
tem a ver com a simplificação dos procedimentos e regras, que também são importantes e que podem trazer alguma importância em termos da redução de custos de contexto, mas deixaríamos mais para um terceiro grupo, mas os grupos principais é que medidas de mercado e que apoios concretos existem nesta fase. Aquilo que a CNAD desde o início tem vindo a dizer é que é essencial, nós há muitos anos que lutamos por isto, para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, a questão do escoamento a preços justos é fundamental. Os agricultores familiares, os pequenos e médios agricultores, vivem da venda, daquilo que conseguem vender. Se o preço estiver de tal forma baixo que não cubra os custos que têm, passa a sua exploração a ser inviável. Isto é simples de perceber e esta política de preços baixos à produção que existe há muitas décadas já, principalmente com a implementação da PAC, da Política Agrícola Comum, tem levado à ruína, de facto, de milhares e milhares de pequenos e médios agricultores. E isso também vem ao de cima agora, ou seja, é tal questão estrutural. Mas nas medidas mais concretas e falando na questão das medidas de mercado. Quer dizer, quando isto, no início de março, quando a situação começou a causar todos estes impactos e quando os restaurantes fecharam e de facto não houve aqui nenhuma forma de escoar os produtos, sai uma primeira versão até do documento do Ministério da Agricultura em que na prática não existiam grandes problemas, ou seja, a dada altura parecia que o Ministério estava demorou algum tempo a reagir. E das primeiras reações que vimos foi a senhora Ministra até anunciou isto várias vezes, entrou em contacto com as grandes superfícies no sentido de estas comprarem mais produto nacional. Quer dizer, isto não traz problema nenhum que estas grandes superfícies comprem mais produto nacional. Agora, o que vemos é que em que condições é que esse produto foi comprado. Porque o que vemos, de facto, é uma baixa generalizada de preços, que isto já foi referido. Na carne andará entre os 25% a 30%, mas também nas hortícolas essa baixa existe, e essa baixa generalizada de preços ao produtor não está a ser refletida nos preços ao consumidor. Então, aqui alguém está a ficar com o dinheiro, aqui alguém está a lucrar com isto. E o que nos parece é que, por exemplo, a primeira resposta, que é entregar os agricultores nas mãos das grandes superfícies, que até agora o comportamento que elas têm tido com os agricultores não é de facto o mais recomendável, e pensar que isso iria mudar por causa da situação que vivemos, dizemos que para ser um bocado simpático é um bocado ser ingênuo ou ter alguma ingenuidade nisto. De facto, é preciso também atuar a nível não só de sensibilizar para a prioridade da compra de produtos nacionais, mas da regulação da atividade destas grandes superfícies, que acabam por ficar com a parte de leão, ou seja, de todo o valor que é tido na cadeia, que é gerado ao longo da cadeia agroalimentar, acaba por ficar principalmente nas grandes superfícies e que agora se vê. Quer dizer, isto não é a CNAC que diz isto. É factual, há notícia, são os próprios órgãos de comunicação social que até já trouxeram que, de facto, há uma baixa generalizada de preços à produção e isso não está a ser refletido no consumidor. Essa é logo uma insuficiência em termos de resposta e a forma como as coisas estão a ser processadas. Depois, uma outra questão, em termos ainda da questão do mercado, foi a criação desta plataforma e da campanha Alimento Quem Nos Alimenta, associada à questão de uma plataforma digital para encurtar a questão dos intermediários, ou seja, relacionar os agricultores com os consumidores. Isto não é novo, é a questão dos circuitos curtos de comercialização, a questão vai para além dos intermediários, pelo menos a lógica que a CNAD defende tem muito mais, para além da questão dos intermediários, tem também a ver com a questão das distâncias e dos produtos locais e do produzir e do consumir localmente, ou seja, a deslocalização também da própria forma como nós produzimos e consumimos. A campanha em si, claro que não está contra ela, nem nada que se pareça, é importante sensibilizar as pessoas para isso, só que depois, mais uma vez, o que é que se fez? Cria-se uma plataforma em termos de chapéus,
metem-se lá os nomes dos produtores que se queiram registrar e os consumidores, e depois eles que se entendam, quer dizer, sem haver uma organização de base, sem estar aqui junto aquelas organizações que estão no terreno, que estão a trabalhar com os agricultores. Pensar que isto pode funcionar desta forma é um erro. E a primeira coisa que aquilo resultou foi logo uns oportunistas a tentar ainda ganhar algum dinheiro com uma tentativa de fraude, porque os contactos estavam lá todos escarrapachados, diga-se passagem, e ainda a dizer que teriam que pagar para estar na plataforma quando não era verdade, e o que obrigou até um próprio desmentido por parte do Ministério. Esta questão dos circuitos curtos de comercialização, outras formas de comercialização de produtos através das plataformas digitais, que em alguns casos foi muito importante. A questão, por exemplo, do borrego e do cabrito, principalmente até do cabrito, em que foi uma boia de salvação para muitas organizações, mas lá está, com organizações por trás que conseguiram organizar os seus produtores para conseguir vender o produto. Só é viável, de facto, se houver organização e algum formalismo. E que não sei. E depois há outra questão aqui em termos de política futura. É que isto não pode e não deve ser só uma moda. Bem, isto foi preciso agora. Agora, o que temos que ver, o que há a fazer, é ver o que é que se conseguiu construir, e apareceram aí plataformas informáticas para tudo e mais alguma coisa, ver os erros que foram cometidos e, de alguma forma, tentar transportar isto para futuro, aproveitar o que foi feito, de maneira a dar consistência e que isto não se termine por aqui. Porque esta questão da comercialização, da produção e comercialização local, é muito importante para os agricultores, para a agricultura familiar, é muito importante em termos de até ambientais, que tem aqui uma redução em termos por exemplo, da utilização de combustíveis, porque não há, as distâncias são encurtadas, e é dinheiro que fica na economia local, ou seja, estamos aqui a desenvolver os territórios. Há várias discussões, já é uma discussão longa. O que não há é vontade política, de uma vez por todas, de pôr esta forma de comercialização a funcionar, em que, por exemplo, há aqui o Estado pode dar um contributo essencial quando basta que ponha em prática a questão das compras públicas, ou seja, que uma parte do abastecimento das cantinas das escolas, das cantinas dos hospitais, das cantinas públicas, seja feito esse abastecimento seja feito através da produção local, de produtos da agricultura familiar, e que isso pode fazer toda a diferença, e é uma aposta concreta, é o Estado, é o próprio Estado, é o Governo a dizer, sim senhora, isto não é para inglês ver, diga-se, faça-se a expressão, mas sim como uma questão de aposta. Eu vou aqui com 11 minutos, não é? Isto tem que me despachar um bocadinho, que ainda só vou nas medidas de mercado. Depois, ainda continuando nas medidas de mercado e acelerando um bocadinho também, para isto não se tornar maçudo. A outra questão que foi colocada, já estamos a falar aqui de resposta negociada a nível da Comissão Europeia, são as medidas de ou retirada de mercados, ou então as chamadas armazenagem privada. A retirada de mercado, ou seja, a retirada de produto a preços, desde que seja feita a preços justos, pode ser muito importante. Por exemplo, na questão dos leitões. Os leitões para assar deixaram de ter qualquer mercado, ou seja, não tinham mercado nenhum. Era necessário ter uma medida concreta para retirar aqueles animais, para retirar aquele produto e dar-lhe outro destino, por exemplo, a nível a nível das instituições de solidariedade ou algo desse parecido. Estas medidas que foram feitas, as retiradas, é apenas para as hortofrutícolas, ou seja, é apenas para quem está e tem programas operacionais, quem vende através das OPs. Muitos agricultores que vendiam de forma direta não estão abrangidos por estas medidas. E a questão da armazenagem privada. Essa sim é uma medida europeia, mas que, não tendo plafons nacionais, pode não vir a servir e não dar a resposta concreta que também precisamos. Mais uma vez aqui, quando toca a questões financeiras, ou seja, o Estado a ter que pagar para que as medidas sejam implementadas, só se está a contar com dinheiro que vem de Bruxelas, ou seja, com verbas apenas que já existiam, e neste caso, tanto da armazenagem privada
como na questão das retiradas, eram verbas que já existiam e que estão a ser readaptadas. Em termos dos apoios diretos, a primeira medida que apareceu foi a medida das linhas de crédito. Estas linhas de crédito, da forma como foram criadas, mesmo até tendo em conta, está bem que terão taxas de juros mais baixas, ou terem uma garantia do Estado e por isso terão melhores condições, mas tendo em conta, por exemplo, os prazos de pagamento e a forma como está estabelecido, não é para a agricultura familiar. E mesmo para quem lá consegue ir, está a ter muitas dificuldades a conseguir aprovação, e aquilo que nós estamos a ver é que há um conjunto de regras e de impedimentos e de garantias que têm que ser dadas, para além da garantia do Estado, que está a limitar muito o acesso a estas linhas de crédito. E vamos cá ver, há aqui uma questão. As linhas de crédito são importantes, têm uma função importante em termos de tesouraria, mas não são apoios a fundo perdido. Quando a senhora Ministra da Agricultura vem falar, já estão aprovados 30 projetos ou 40 projetos no valor de não sei quantos milhões de euros. Esse dinheiro é dinheiro que os agricultores vão ter que devolver, é um crédito. E é preciso também ter isso clarificado, porque a dada altura começa-se a confundir muito estas questões. Mas, por exemplo, os prazos de pagamento continuam a ser muito curtos. E aqui nem sequer está a reivindicar que sejam dados os mesmos prazos de pagamento que são dados aos bancos para pagar o dinheiro que o Estado põe no Fundo de Resolução e do BES. São prazos bem mais curtos, mas que mesmo assim não são implementados pelo Estado. Depois há um conjunto de medidas que finalmente, por todas as medidas que foram aparecendo, foram medidas que não traziam dinheiro novo às explorações. Quando nós falamos, por exemplo, em antecipação das ajudas, isso também é importante, de facto, mas no final da campanha essa verba é a mesma. As primeiras medidas que aparecem, que ainda estavam em negociação com a Comissão Europeia, que parece que, em princípio, estão no bom caminho, é no sentido de um reforço das medidas do primeiro pilar, ou seja, das ajudas diretas, em que o Estado português vai utilizar 85 milhões de euros já do próximo quadro comunitário de apoio para reforçar as chamadas ajudas diretas da PAC, para reforçar o regime da pequena agricultura, que passa de 600 para 850 euros, para reforçar os pagamentos ligados, que têm um aumento em percentagem, para reforçar o pagamento redistributivo, que passa para 120 euros, estava em 50. Ou seja, estas medidas são positivas. São positivas, por um lado, porque aumentam os regimes que trazem maior equidade à distribuição das ajudas. Ou seja, quando nós falamos em aumentar o regime da pequena agricultura, estamos a apoiar principalmente pequenos agricultores. E esse apoio é positivo. Mas é muito insuficiente ainda assim. Ficou pelos 850, quando podia ir, por exemplo, aos 1.250 euros. E aqui, ou seja, a resposta é positiva, mas insuficiente. Na questão ainda aqui há um outro problema ainda, que é nós estamos a consumir já verbas do próximo quadro comunitário de apoio. E hoje, em termos da União Europeia, vai sair uma nova proposta para o quadro financeiro plurianual. A proposta que tínhamos em cima da mesa era uma redução no desenvolvimento rural que, em termos reais, já podia ir aos 25%. Ou seja, um quarto do FEADER, em termos reais, pode ficar pelo caminho já para o próximo quadro comunitário de apoio. Se mesmo assim ainda juntarmos mais estas verbas, isto pode ser complicado. Por isso é que, em termos de reivindicação da CNA, a CNA diz, sim senhor, estas medidas são positivas, mas há aqui que, em sede de negociação do próximo quadro financeiro plurianual, que garantir que os cortes, por um lado, são eliminados e depois, por outro lado, não haja que estas verbas que agora estejam a ser gastas sejam compensadas em termos do orçamento. Há outras medidas que também... Tem que me calar, Laura. Tens de tentar concluir, Pedro. Sim, só para concluir. A questão, por exemplo, da manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas e dos apoios e o facto de se acabar com rateios também é uma medida importante. É uma medida que a CNA e os agricultores há muito tempo que têm andado a reivindicar. Agora,
A avaliação global que se faz, mesmo deste pacote que temos em cima da mesa e outros que venham aqui em cima da mesa, primeiro, só estamos a contar com dinheiro que vem de Bruxelas. Ou seja, se houver algum problema, não vemos qualquer abertura do Estado português para ter medidas excepcionais em termos do orçamento de Estado. E há muitas coisas que poderiam ser feitas, nomeadamente, voltando à questão dos custos de contexto, a questão de uma medida para a eletricidade verde, da questão da energia, ou então em termos até de reduções fiscais. E há todo um conjunto de agricultores, e nós, por exemplo, temos um exemplo muito, muito rápido, de um agricultor de Guimarães, que ainda agora falou connosco, que é produtor biológico, tem 2 hectares, é agricultor familiar, não tem direito a um tostão de ajudas, não conseguiu a candidatura à reserva, não se conseguiu candidatar à agricultura biológica porque são fechadas desde 2015, ou seja, não tem de ajudas diretas, não tem também depois a parte do desenvolvimento rural, e mesmo aquela ajuda que existe a nível dos GAL, dos grupos de ação local, que é na abordagem líder, para compensar os agricultores para as idas ao mercado, essa ajuda só se aplica em territórios que estejam apresentados por um grupo de ação local. Ele, a rua dele, a freguesia dele não está, também não tem direito a essa ajuda. Ou seja, é alguém que está a produzir, que nunca deixou de produzir, que não tem direito a um tostão de ajudas e que agora, como se está a canalizar todo este tipo de resposta apenas para as ajudas diretas, e eu percebo que isso seja a forma mais fácil, mas há aqui todo um conjunto de agricultores que está de fora deste regime, e são milhares destes regimes, que precisam de ser apoiados também, precisam de ter resposta por parte do Ministério e que não está. Ou seja, respondendo concretamente à pergunta, há questões positivas, sem dúvida nenhuma, mas muito, muito insuficiente e muito ainda falta por fazer e por dar resposta. E peço desculpa se me alonguei. Não há problema, Pedro, obrigada pela tua intervenção. Agora, lembro mais uma vez que podem colocar questões, que podem colocar as questões aos nossos convidados através da caixa de comentários do vídeo no Facebook ou através do e-mail geral da CNA, cna@cna.pt. Passamos agora a palavra ao professor Luís Lopes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é professor do Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista da UTAD, é doutorado em Ciências Agronómicas e Florestais pela mesma universidade. Foi assessor do Gabinete da Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural entre 2009 e 2011, coordenador da Comissão Nacional para a Valorização dos Territórios Comunitários entre 2008 e 2009 e diretor da Circunscrição Florestal Norte 2007-2008. É agricultor, teve uma intensa participação no movimento associativo, por exemplo, na Associação Equestre das Terras do Basto, na Associação de Criadores do Maronês, na FATA, Federação da Agricultura de Trás-os-Montes e Alto Douro, e fez parte também da mesa da Assembleia Geral da Baladi. Professor, passo-lhe então a palavra. Boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite da CNA e um cumprimento especial ao Armando Carvalho, que foi o nosso elo de ligação, o seu bem-aja. Cumprimento os meus companheiros de painel e, se me permite, e vão permitir, porque estamos à distância e eu tenho a prerrogativa eu vou fazer uma introduçãozinha e vou fazer uma análise histórica, cair no presente e depois um bocadinho de futuro, ou seja, criar uma narrativa. Ir à análise histórica, eu vou lá atrás. Ou seja, vou aos primórdios da humanidade. Quando o Homo sapiens deixou de ser recoletor e se sitiou, houve uma revolução, foi a agricultura. Ou seja, o homem ficou num local, começou a cultivar as parcelas de território em redor da sua aldeia, da sua habitação. E aí nasceu a agricultura. E isso foi, digamos, um salto civilizacional, foi uma revolução. O homem deixou de ser coletor, deixou de ser caçador e passou, digamos, a cultivar e a domesticar animais. O que é que isso levou? E este é o ponto, é a origem, digamos, o bocado original. Quando o homem conseguiu produzir mais do que o que consumia, teve um excedente. E começaram as trocas. Ou seja, ao haver excedentes, o que é que se possibilitou? Possibilitou o desenvolvimento da humanidade. As profissões dos artesãos só apareceram quando há excedente. Quando a família tem mais do que é permitido
para a sua sobrevivência. E isso permitiu a troca e permitiu o desenvolvimento da humanidade tal como a conhecemos. E o modelo de desenvolvimento, digamos, foi consistente, porque a humanidade, durante muito tempo, havia períodos de fome intensa. E hoje, bem ou mal, o problema não é tão sentido à escala global. Ou seja, nós conseguimos superar as nossas carências. Atenção, ainda há muita subnutrição, ainda há muita fome, mas do ponto de vista de desenvolvimento, o modelo foi consistente nessa perspectiva. O que é que tínhamos em paralelo? Tínhamos as epidemias e a ciência também, bem ou mal, também resolveu muitas delas. Ou seja, através do desenvolvimento da medicina, através dos químicos, conseguimos o controle de muitas das epidemias. E muitos dos períodos de guerra também foram vencidos. Ou seja, dadas estas três incidências, fome, epidemias e guerra, a humanidade estava num período, digamos, de acalmia. Quando menos se esperava, ou seja, somos revisitados por uma epidemia. Isto para dar o contexto atual de que vivemos neste momento. E atenção, todo o conhecimento científico associado. Hoje em dia, muito do know-how, do pensamento, de coisas está associado à medicina. Ninguém tinha, ou seja, estão a ver, houve uma deslocalização da produção de alimento para a medicina e hoje muito é nas tecnológicas e nas medicinas, muito do conhecimento científico que se produz. Mas com esse conhecimento, com esse desenvolvimento, não é ficção científica, estamos a viver uma pandemia à escala global. E nessa perspectiva, agora, queria posicionar a lavoura e o país neste coisa. Do ponto de vista da agricultura, e concordo com tudo que o Pedro Santos disse, temos dois tipos de agricultura, basicamente, e para perceber. Temos dois ou temos mais, mas vamos simplificar. Temos uma agricultura industrial ou de grande escala, que produz alimento para quase 80%, e é dona da terra, digamos, 10%. Depois temos uma pequena agricultura, ou uma agricultura familiar, que é em quê? Em que o proprietário é dono do trabalho e do capital ao mesmo tempo. Estão a ver? Enquanto a outra terá muito mais capital e terá produção. E essa, digamos, tem 80% do território e só produz 10% do alimento. E é nestes números, atenção que os números são grosseiros, mas é para enquadrar para o modelo conceptual. Neste momento temos o quê? Uma agricultura industrial alimentar, e temos uma agricultura familiar ou seja, que gera território e tem uma percentagem menor de alimentação das grandes cidades. O que é que este modelo fez, para tentarmos perceber? Este modelo aumentou a produção, multiplicou por 10. Um hectare, que antigamente produzia, digamos, uma tonelada de milho, agora produz 7 vezes mais. À custa de quê? Melhoramento genético e químicos. O modelo foi intensificação. O que é que isto fez? Marginalizou o resto do território. Quer dizer, se eu antes precisava de 7 hectares para produzir uma tonelada de milho, agora só preciso de 1. E o modelo pode ser generalizado à produção animal e à produção florestal do eucalipto. Ou seja, tivemos produtividades por hectare muito mais elevadas, marginalizamos o território. E a grande questão que Portugal e que a União Europeia têm é o que fazer ao resto do território. Se eu não preciso dele para produzir alimentos, se eu não preciso dele para produzir bens transacionáveis em mercado, quem é que me cuida dele e para que é que ele serve? Do ponto de vista do bem-estar da sociedade. E vamos ver isto sempre na perspectiva do bem-estar da sociedade. O que é que os agricultores produzem, bem-estar, o que é que o médico produz, o que é que o enfermeiro produz para o nosso bem-estar coletivo. E neste modelo, ele tem basicamente um problema muito grave, que coisa? É os desequilíbrios ecológicos, a sustentabilidade, que não tem a ver, atenção, que não tem a ver com a pandemia, com as epidemias, mas neste momento as alterações climáticas, as coisas também têm que ser equacionadas de futuro. Se isto vai ou não agravar, se vai ou não contribuir para este modelo. Mas agora, a minha análise, o que é que eu pensei, e confesso-vos que numa situação de pandemia, que íamos ter uma agricultura familiar a dominar, mas paradoxalmente, e isso para mim, e um pouco o que o Pedro disse, o que tivemos foi o contrário. Foi os mercados tradicionais a colapsarem por imposições
das regras e a grande superfície a ser valorizada e a dizer, era quase que a teoria da lexívia. Se estiver desinfetado e higienizado, você pode ir e está segurando. Em Vila Real fecharam o mercado tradicional, fecharam os mercados locais, em detrimento das grandes superfícies. Isso para mim foi paradoxal, confesso. Eu pensei que em situações destas de contágios globais que íamos privilegiar os circuitos curtos em detrimento dos circuitos longos. Mas não se verificou isso. Isso é um facto. Outro facto que eu estive a ver, os números no plano de medidas excepcionais para o setor agroalimentar, e uma coisa que nos deve equacionar agora como país, é a nossa capacidade de autoaprovisionamento. E os números lá são gritantes. Só para vocês terem um número que para mim foi... Portugal tem 4% de autoaprovisionamento em trigo. Em 100 anos tem a menor área. Atenção, a área. Porque a produtividade pode ser maior, porque foi como eu disse, o modelo produz mais, mas nunca tivemos tão pouca área de trigo semeado em Portugal. Isto leva-nos a questionar, e acho que a CNAP pôs a tónica certa, que país é que queremos de autoaprovisionamento? Vamos ficar dependentes com os riscos que isso tem. Atenção. Podemos, sim senhora, dizer assim, não senhora, Portugal não tem condições hidrofoclimáticas e vai buscar o alimento lá fora. Atenção, foi posto, eu nunca pensei na minha vida, confesso, ver os aviões da TAP todos em terra, eu nunca pensei que a circulação de pessoas e mercadorias ia ser tão restringida. E esse modelo deve nos levar aqui a repensar se vale a pena pôr todas as moedas na agricultura industrial. E a minha resposta é não. E aí também seja justiça feita à CNA. A CNA sempre reivindicou um estatuto para a agricultura familiar. E agora a sociedade portuguesa tem que perceber que tem que pôr lá algumas fichas, algumas moedas. E não há sistema nenhum, pelo menos o sistema de alimentação sem redundância. Então, se um sistema falha, temos que ter outro sistema para ligar. E neste momento, e bem, a logística ainda funcionou. Atenção que eu não conheço em pormenor. O retalho conheço, mas a logística que está por trás do retalho eu não conheço. Mas muitos de nós percebemos que muito do alimento chega de porto, chega de barco e depois é redistribuído para a logística. Agora, eu não quero um país, ao contrário de muitos primeiros ministros do passado, que viva do turismo. Da iminência do turismo colapsar e não ter alimento. E isso deve-nos repensar o modelo de futuro. E agora, se calhar, aproximo-me do término para dar espaço aos ouvintes. Temos que pensar o nosso modelo e que modelo queremos de futuro. A agricultura familiar, do ponto de vista, se formos a pôr o preço por quilo ou por tonelada, dificilmente consegue competir. Porquê? Porque a outra tem associado um conjunto de apoios tecnológicos que eu não consigo, confesso-vos, por muito boa que são as minhas batatas em trás dos montes, eu não consigo produzir com um sistema que produz toneladas e toneladas de batatas. E vocês me dirão-me, mas as batatas de trás-montes a qualidade é muito superior. Pois são, mas é preciso vendê-las, é preciso ter mercado e conseguir comercializá-las. Outra coisa que para mim, que acho que temos que refletir é do ponto de vista do território, o que fazer ao resto do território. Vamos deixar que durante o inverno arda as nossas florestas, um terço do nosso território, porque não tem gestão. Vamos perder a nossa biodiversidade doméstica, as nossas raças, a maronesa, a barrosá, a caxena, ou seja, o nosso património genético. Valorizamos tanto, atenção, a diversidade e valorizamos e bem a diversidade, digamos, selvagem, biológica, e vamos desperdiçar as nossas raças, as nossas espécies autóctones. Isso tudo é agricultura familiar, isso tudo é agricultura de montanha. Por último, os regimes de propriedade. Nós temos em Portugal e na Galiza regimes de propriedade comuns, os territórios comunitários, baldios. E isso também é, digamos, diversidade. Vamos apostar tudo em propriedade privada. Portugal é o país, se não do mundo, seguramente da União Europeia, que mais propriedade privada tem a nível de florestas. Só tem 3% da área florestal do Estado, que são as matas nacionais. Vamos converter tudo em privado. E esse modelo tem riscos, mas as pessoas têm que ter consciência dos riscos e das opções futuras. O que eu acho é que temos que equilibrar mais o modelo, ou seja, temos que pôr mais recursos. Isto para dizer que o plano tem virtudes, claro que o plano tem virtudes, mas
na minha perspectiva, é manifestamente independente, é insuficiente para os constrangimentos que a agricultura vive. A agricultura vive uma perda de rendimento acentuada. Os problemas, os desequilíbrios ecológicos não estão a ser colmatados, antes pelo contrário, estão a ser agravados. Se nós não repensarmos seriamente, com discussão, com crítica, este modelo de desenvolvimento, e já vi alguma reflexão, o modelo das megacidades, pelo menos, está posto em causa. A Google já começou a dizer que vai contratar, ou seja, hoje em dia a fábrica já não vai contratar, ou muito do trabalho já não vai ser em redor da fábrica. Estão a ver, pode entrar dos montes, posso estar a fazer teletrabalho. E é este modelo que nós temos que repensar. E com isto termino, Laura, para mais, com a questão social. Neste momento, e muita da pobreza é urbana, é pessoas que começam a ter dificuldade, porque os ricos têm mobilidade. Se não vivem em Nova Iorque, vão viver para outra. E um dos grandes problemas que a humanidade vai ser a pobreza associada às grandes cidades. E esta epidemia, estão a ver São Paulo, Nova Iorque, ou seja, são os grandes centros urbanos que estão a dar sinais de alguma desequilíbrio. E isso deve nos equacionar o nosso tipo de lavoura. Professora, obrigada. Obrigada pela sua intervenção. Agora, pronto, o professor levantou aqui algumas questões que a CNA também já tem colocado ao longo dos seus 42 anos de história. O nível de autoaprovisionamento alimentar em Portugal, que é dramático. Também falou desta questão, da importância que é nós associarmos a agricultura familiar também à propriedade comunitária, aos baldios e toda esta envolvente que é fundamental para nós conseguirmos manter um mundo rural vivo, que produza alimentos para estas tais cidades que em situações de muito aperto entram numa certa agonia. Importa, portanto, pensar um modelo agroalimentar que tenha prevalecido e que claramente é fundamental dar mais força à agricultura familiar numa altura em que se vê uma vez mais com baixos preços à produção, que pode muito bem pôr em causa também a viabilidade das explorações agrícolas. Sem mais demoras, relembrar só mais uma vez que podem colocar as questões aos nossos oradores, já temos algumas, mas podem colocar mais aos nossos oradores na página da CNA, na caixa de comentários, ou através de cna@cna.pt. E passo a palavra ao José Miguel Gonçalves, que é engenheiro, é agricultor, produtor de pequenos frutos, é membro da direção da CNA, é dirigente da Coordenadora Europeia da Via Campesina, CEVC, que a CNA integra, e acompanha em especial o tema da PAC e políticas públicas, e traz-nos uma visão no contexto de União Europeia. Zé, tens a palavra. Muito obrigada, Laura. Cumprimentar também os restantes oradores que me antecederam e cumprimentar todos aqueles que nos estão a escutar por via da página da CNA, do Facebook. Aquilo que me foi pedido foi para analisar a questão das medidas da Comissão Europeia para minimizar a questão dos impactos desta crise de Covid-19, e eu começaria por dizer que, a dado momento, o primeiro-ministro português falou de podermos ter uma bazuca ou uma fisga para fazer face à questão dos impactos desta crise que temos atualmente. Eu classificaria a questão das medidas que foram até agora tomadas pela Comissão Europeia para minimizar os impactos a nível do setor agrícola como sendo uma pistola d'água. E uma pistola d'água para fazer face a um incêndio que já se iniciou há 2 meses e meio na Europa, ou seja, no início de março, sendo que estas medidas que foram propostas e aprovadas pela Comissão Europeia estão só agora a começar a ser aplicadas. Por isso, para além do instrumento que nos dão para combater
e minimizar os impactos da crise ser algo muito diminuto, já vem também com atraso. E para se ter uma ideia da dimensão deste instrumento, eu dava aqui só um exemplo, que é o pacote financeiro que foi aprovado para a última crise do setor do leite, que foi em 2015, e que era de 500 milhões de euros. Ora, o pacote que a Comissão Europeia apresenta para ajudar os Estados-membros e o setor agrícola para minimizar os impactos da crise, para esta crise atual, é de 1/6 parte daquilo que foi apresentado para a crise do leite de 2015, ou seja, é de 80 milhões de euros. E por aqui, com estes números, podemos ver só, não indo em concreto à questão dos instrumentos que temos à nossa disposição para minimização dos impactos, só com a dimensão do pacote financeiro, vemos que de facto é insuficiente. E não estamos aqui a falar de uma crise só de um setor, como era a crise de 2015 do setor do leite. Estamos a falar de uma crise que abrange uma diversidade de setores e que tem completamente uma outra dimensão. E a verdade é que eu penso que é consensual que um dos setores da atividade económica que mais foi afetado por esta crise foi o setor agrícola, a par de outros setores, como o setor do turismo. Houve verdadeiramente uma alteração do padrão de consumo por parte das famílias e isso afetou, de uma forma muito clara, determinados mercados de escoamento que preferencialmente eram utilizados pelos pequenos e médios agricultores. E estou a falar, em particular, da questão da restauração, do turismo, da questão dos mercados públicos, mas também das cantinas. E, por outro lado, esta alteração do padrão do consumo das famílias também teve uma consequência que foi a diminuição do consumo de determinados produtos agrícolas não essenciais, como é o caso do vinho, a questão dos queijos, a questão dos enchidos, entre outros produtos. Posto isto, dizer que nem toda a agricultura, nem todos os setores foram afetados da mesma forma. E nós entendemos que, de facto, os pequenos e médios agricultores foram aqueles que mais foram afetados por via da questão das dificuldades que foram criadas no acesso aos mercados. E dizer também que os impactos e a dimensão do impacto tem que ver também com a própria fragilidade económica do próprio setor que já vivia antes desta crise. Porque setores que tenham uma capacidade económica podem verdadeiramente ser capazes de ultrapassar mais facilmente as dificuldades que foram impostas por esta crise. Mas, de facto, o setor agrícola e particularmente os pequenos agricultores já atravessam desde há longos anos grandes dificuldades e fragilidades económicas, bastando para isso ter em conta um dado que é da própria Comissão Europeia e que é que na maior parte dos países da União Europeia, e Portugal não é exceção, o rendimento médio dos agricultores é cerca de 50% do rendimento médio da demais população. E por aqui, por este dado, se vê a própria fragilidade do setor agrícola, e isto já contabilizando a questão das próprias ajudas da PAC. Aquilo que nós vemos é que temos um mercado comum, um mercado interno comum, temos problemas comuns dentro desse mercado, as crises afetam de uma forma horizontal a todos, mas depois as respostas a estes problemas deste mesmo mercado que é comum cada vez são mais individuais e indexadas à capacidade financeira e orçamental de cada país. E isto gera, com certeza, muitas injustiças e muitas diferenças em termos da capacidade de dar a volta a esta situação entre os agricultores de muitos países. Muitas vezes nós falamos sobre a PAC e somos críticos e aquilo que nos dizem é a CNA ou a Coordenadora Europeia Via Campesina está sempre a atacar a PAC e é contra a PAC. E, de facto, nada é mais falso do que esta afirmação. Porque nós estamos precisamente a fazer o contrário. Nós estamos a defender a PAC, mas uma PAC que, de facto,
seja forte e que tenha os instrumentos necessários para gerir e cumprir aquilo que são os seus objetivos. De facto, aqueles que têm vindo, e aquilo que nós dizemos, é que aqueles que têm vindo reforma após reforma da PAC, eliminando aqueles que eram os instrumentos base de gestão de mercado e da produção da própria PAC, e que têm vindo a impedir o cumprimento daqueles que eram e que sempre foram os objetivos base da política agrícola comum, esses é que têm vindo e é que são contra a PAC e têm vindo a atacar a PAC. E, por exemplo, falo dois desses objetivos que estiveram na criação da PAC, que é a própria questão da estabilização dos mercados e a questão da melhoria do rendimento dos agricultores europeus, que nunca foi alcançado. Já falei aqui um pouco sobre a questão da dimensão do pacote financeiro para fazer face a esta crise, que nos foi dado até agora pela Comissão Europeia. Falar um pouco dos instrumentos que estão hoje à disposição dentro da política agrícola. E um deles já foi utilizado noutras crises no mercado em diversos setores, como na crise do setor do leite, e tem que ver com as medidas da promoção. Sempre que há uma crise dentro do mercado, ou seja, um desequilíbrio entre a oferta e a procura, muitas vezes as medidas de promoção do consumo é um instrumento privilegiado da própria Comissão Europeia. Ou seja, injeta-se dinheiro para medidas de promoção do consumo, para aumentar esse mesmo consumo e voltar a equilibrar o mercado, e isto sem avaliar e sem ter uma justificação ou cabimento do ponto de vista de saúde alimentar. Ou seja, e nós com certeza discordamos desta medida, sem ela ser sustentada do ponto de vista de saúde alimentar e da necessidade de se vir a aumentar, em termos de consumo humano e a nível europeu, determinado produto. Depois, outro dos instrumentos que tem sido utilizado e que também está agora posto para resolver o problema do mercado que temos neste momento é a questão da redução voluntária. Ou seja, a questão da possibilidade de o próprio orçamento comunitário pagar aos produtores que voluntariamente, e digo voluntariamente entre aspas, porque eu acho que nenhum produtor reduz voluntariamente a sua produção, as circunstâncias assim o obrigam, e é sempre melhor receber algum do que não receber nada. Então, há este instrumento em que a Comissão injeta dinheiro naqueles que, entre aspas, queiram voluntariamente reduzir e tentando assim também equilibrar a questão do mercado. Nós também entendemos que esta não é uma solução e há uma grande contradição, porque ao mesmo tempo que o próprio orçamento da PAC está a pagar para que haja redução de forma voluntária da produção, continua-se a permitir que outros venham a aumentar a sua produção, alavancando isso também em investimento, esse aumento de produção, em investimento público e nas próprias ajudas da PAC ao investimento. Ou seja, o erário público acaba por pagar por duas vias. Acaba por pagar a uns para que normalmente são aqueles que são menos competitivos para reduzirem a produção e continua a pagar por via das ajudas ao investimento aos competitivos para que se industrializem e continuem a aumentar a produção. Nós entendemos que, de facto, a questão da redução voluntária não é mais do que um instrumento de deslocalização da produção das regiões menos competitivas para as regiões mais competitivas e um instrumento de industrialização e concentração da própria produção, o que vem em sentido contrário até àquilo que são hoje as novas políticas, com a questão do Pacto Verde e com a estratégia do campo à mesa. Um outro instrumento, para além daquele que o Pedro já falou logo no início, que é a questão da armazenagem privada, é a questão da intervenção pública que possibilita que a Comissão retire e armazene determinado produto que está em excesso no mercado. Este, de facto, é um instrumento que a CNAE, como o SCBC, sempre defendemos, mas que tem hoje um problema grave, que é uma desatualização
dos preços de intervenção que não são atualizados há décadas. E, por isso, hoje, estes preços de intervenção estão abaixo dos custos de produção. Só para dar um exemplo, por exemplo, na questão do setor do leite, o preço de intervenção é de 21 cêntimos por quilo de leite, sendo que hoje ninguém produz 1 quilo de leite a 21 cêntimos, mesmo os mais competitivos. E isto quer dizer que é a própria Comissão a impor vendas com prejuízo aos próprios produtores. Isto leva-nos a uma outra questão, que tem a ver com a questão das regras de concorrência. E tem a ver com aquilo e algumas medidas que alguns países já estão a tomar, nomeadamente a França e a Espanha. E que é de se considerar como uma prática desleal e uma venda com prejuízo a aquisição de produtos agrícolas aos produtores abaixo do preço de produção, e não só considerar que se trata de uma prática desleal ou de uma venda com prejuízo, só quando alguém compra um produto a 20 e vende a 18. É que, de facto, a agricultura não está aqui incluída porque não compra os produtos que está a vender, não foram adquiridos, foram produzidos por eles próprios. E por isso, na questão da agricultura, eu posso estar a vender como produtor, posso estar a vender abaixo do preço que me custou produzir aquele produto, mas isso não é considerado uma venda com prejuízo, nem é considerado uma prática desleal, e é isso que nós entendemos que deve ser alterado. Uma outra discriminação que há em relação às próprias regras de concorrência tem a ver com a questão da criação de monopólios ao nível da própria cadeia alimentar. E, por exemplo, noutros setores de atividade económica, como é o setor energético, ou como é o setor dos transportes, não é possível o mesmo grupo económico ter e ser gestor, por exemplo, da produção, do transporte, da distribuição e da comercialização. Isto, por exemplo, no setor energético não é possível. No setor, por exemplo, da aviação não é possível que as companhias aéreas sejam as mesmas. O mesmo poder económico não pode estar a gerir as companhias aéreas e os aeroportos, ou a logística que toda esta área implica. Mas na questão da alimentação, isto é de facto permitido. Estamos a caminhar para que determinados grupos económicos, por exemplo, em Portugal, grupos económicos que são muito bem conhecidos por nós todos, como a SONAI e a Jerónimo Martins, venham a dominar, já dominam hoje a questão da distribuição e da comercialização, mas que venham a dominar também, pelos fortes investimentos que estão a fazer, áreas, determinados setores de produção, dominem também a parte da produção e da transformação. E por isso é outra questão que nós entendemos que nas regras da concorrência e relativamente ao setor agrícola, que têm que vir a ser alteradas e têm que vir a ser alteradas também a nível do plano europeu. Uma outra questão em termos de propostas, e quando estamos a falar de um desequilíbrio dentro do mercado, de um desequilíbrio entre aquilo que é a oferta e a procura. Aquilo que nós consideramos que de facto faria sentido era, neste caso, tem que haver, ou deve ser influenciada para que haja uma redução da própria produção, e nós julgamos que esta redução da própria produção poderia ser feita pela própria extensificação da produção. E isto teria dois ganhos. Teria um ganho, por um lado, que era repor o equilíbrio dentro do mercado, mas teria outro ganho, que seria ganhar modelos mais sustentáveis do ponto de vista do modelo produtivo. Logicamente, essa redução da produção deveria ser exigida nas regiões e países onde existe este maior desequilíbrio entre aquilo que é a oferta e a procura. Zé, ia-te só pedir para aproximar do final da tua intervenção, está bem? Então, mesmo para terminar, dizer-vos que, relativamente à questão da reforma da PAC que está em curso, daqui a 5 dias, mais precisamente no dia 1 de junho de 2020, vai fazer 2 anos que foi anunciada publicamente esta proposta por parte da Comissão, esta proposta de reforma da política agrícola comum. E aquilo que
nós colocamos, quer como CNA, quer como coordenadora europeia Via Campesina, é se esta proposta que foi apresentada há 2 anos é possível continuar a marcar este debate. Tendo em conta que ela não foi construída tendo em conta esta nova realidade que foi gerada pela questão da crise do Covid-19, mas também tendo em conta que ela não tem inserida nela própria toda esta estas novas políticas, que é o Pacto Verde e a própria estratégia do campo à mesa, que estão a ser agora apresentadas pela própria Comissão Europeia. Nós consideramos que, de facto, esta proposta não tem condições e, por isso, solicitamos que haja uma reforma da proposta inicial de reforma da PAC para pós-2020. Dizer também que, pior que a crise, é de facto não aprendemos nada com esta crise. E as crises são também momentos de oportunidade. E eu julgo que hoje está tudo em aberto. Podemos fazer uma aprendizagem de tudo isto que estamos a viver e caminhar para um modelo alternativo, um modelo diferente, sustentado na questão do conceito de soberania alimentar, na necessidade da autonomia dos sistemas produtivos, na questão da importância da biodiversidade agrícola, da questão da sustentabilidade dos modelos produtivos, ou podemos, de facto, não aprender nada e continuar e manter o mesmo modelo, ou até outro caminho que está também, acho que todos os caminhos estão em cima da mesa, não sabemos o que é que se vai passar, pode haver até o reforço do próprio modelo em si, como assistimos, por exemplo, na crise económica e financeira de 2008. Então terminava e reservava outros comentários para outras intervenções. Obrigado, Laura. Obrigada, Zé. Portanto, o Zé que nos traz esta perspectiva mais de União Europeia e daquilo que se vislumbra num futuro próximo. Esta questão da nova proposta do quadro financeiro plurianual é fundamental pensarmos que, portanto, neste período de 2 anos houve alterações muito significativas e que efetivamente pode ser uma oportunidade nova para a agricultura familiar. Passava então agora a algumas das questões que nos foram colocadas através da caixa de comentários do Facebook. Portanto, a ADASP, uma das filiadas da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, coloca que efetivamente é preciso apoiar quem produz, fala da questão das ajudas, penso que aqui estarão a referir-se às ajudas da PAC, da necessidade de estarem ligadas à produção. A Berta Santos também sugere que a questão do Estatuto da Agricultura Familiar poderá ser uma ferramenta que poderá apoiar os agricultores familiares também nesta fase decisiva, poderia ser uma bela altura para pôr em prática o Estatuto. Arlete Pinto coloca aqui uma questão observação, que os hipermercados fazem uma campanha muito grande a dizer que estão a comprar produtos locais e aos produtores locais. Portanto, também interessa, se calhar, perceber e desconstruir um bocadinho o que é que esta ideia de que os hipermercados estão a apoiar as produções locais e perceber o que é que efetivamente a lavoura sente relativamente a isto. A Cristina Catarino coloca novamente a questão de que o problema é efetivamente o preço que é pago aos produtores. O Fernando Esteves afirma que se efetivamente não forem apoiados o mais rapidamente possível os pequenos agricultores, a agricultura familiar, que vai ser um momento muito difícil e fica comprometido o futuro, porque poderá não haver dinheiro para as próximas campanhas, nomeadamente a compra de forragens para o próximo ano. O Filipe Castela também coloca aqui uma questão, que a última informação que tem é que não vai haver cortes financeiros na PAC. No entanto, poucos dos 750 mil milhões anunciados pelo Presidente da Comissão. Berta Santos
Volto a referir a questão, não aberta, mas outra nossa ouvinte colocou a questão dos preços, e a Berta aqui fala especificamente da raça maronesa, que baixou do preço ao produtor de 5,50 para 4,20 o quilo. Que é importante também dar apoio aos viticultores da região do Douro, como já até se falou na intervenção inicial, a questão dos produtores de vinho está muito complicada, especialmente da pequena e da média produção, que vêem canais como a exportação muito dificultada e com perdas que podem chegar aos 50%. Filipe Castela também coloca aqui que a verdade é que existem mecanismos comunitários para a retirada de produtos vínicos no mercado e que o problema é efetivamente, nomeadamente na questão para a destilação, mas que nomeadamente o problema continua a ser o mesmo, o problema central, que é o preço que é pago ao produtor. Aliás, como o Pedro também referia na sua intervenção, perceber se o preço ao produtor está a baixar e o preço ao consumidor continua exatamente o mesmo, quem é que afinal está a ficar com a melhor parte do bolo. O Fernando Esteves também coloca aqui uma questão, aliás, na qualidade de produtor de carne e leite de caprino, deixa o seu desalento, que não recebe dinheiro de leite desde março e que obviamente é uma situação muito complicada em termos financeiros e que teve de arranjar maneira de conservar as cabras e os cabritos que não conseguiu escoar. Temos também da DASP uma nova questão que reclama novamente os apoios à eletricidade, a questão de se não faria sentido que reativar o apoio da eletricidade verde. O João Batista também coloca que se continua a assistir, aliás, continua-se a insistir em apoios por linhas de crédito e que efetivamente não é aquilo que dá para a agricultura familiar. Foram 68 candidaturas, correspondeu a um financiamento de 31 milhões de euros. Portanto, poderá não ser certamente para a agricultura familiar. O Tiago Diniz também coloca aqui o fim da taxa da contratação da potência na eletricidade para os sistemas de rega durante o período em que estão inativos. A Berta refere o importante papel das mulheres agricultoras portuguesas, que não nos podemos esquecer que são as que garantem o trabalho na exploração agrícola e essencialmente são aquelas que vêm vedado o seu espaço de venda nos mercados locais, daí a urgência também de a reabertura destes mercados pela sua importância para a economia local e para a economia dos pequenos agricultores, mas também porque é uma forma segura de comercialização e, portanto, também refere aqui a importância deste contributo das mulheres agricultoras para garantirmos a soberania alimentar. O Filipe Castela refere que os pequenos agricultores familiares não querem linhas de crédito porque são honestos e não querem ficar a dever, era aquilo que se colocava, de que não são linhas de crédito, não são apoios a fundo perdido e que, na verdade, é essa necessidade que a pequena agricultura tem neste momento de grande estrangulamento. O Armando Carvalho também refere que tem de ser através de apoios diretos, que a agricultura familiar tem de ser apoiada através de apoios diretos, seja através de orçamentos da União Europeia, seja através do orçamento nacional, e que é importante garantir infraestruturas para se conseguir fazer o escoamento da produção da pequena agricultura. São algumas observações, também aqui algumas questões sobre, se calhar, a importância dos baldios neste contexto e muito aliada à agricultura familiar, como é que os baldios conseguem dar uma resposta também nesta situação de crise. E se estiverem de acordo, num apanhado muito geral dos comentários que foram feitos, se estiverem de acordo, então passava a palavra pela ordem de intervenção, portanto passava a palavra ao Pedro Santos. Pedro, tens a palavra. Obrigado, Laura.
aqui um conjunto, uma série, de facto, de questões bastante importantes. Tentar não fazer uma segunda intervenção, senão tens mesmo que me desligar a câmara e o micro para me calar. Mas há aqui só 2 ou 3 notas. Em termos dos pequenos viticultores do Douro e das medidas para o vinho, para o setor vitivinícola, este é um setor a par, por exemplo, quando falamos a agricultura familiar, no seu global, os pequenos e médios agricultores, independentemente dos setores, estão todos a passar por grandes dificuldades. Mas no global, quando falamos de todos os tipos de agricultura, há setores mais afetados do que outros. O setor das flores é o mais exemplificativo, ou seja, que em termos de prejuízos, a questão dos leitões da SAR, que eu já falei há bocado, e a questão do vinho também, principalmente por esta questão da restauração. Foi anunciado um pacote de 10 milhões de euros, que ainda não se sabe muito bem que medidas é que vai ter. À partida parece ser bastante, também, acho que insuficiente é a palavra mais repetida entre nós três que aqui estamos, e até a própria moderadora. Mas para a questão da região demarcada do Douro, esta situação ainda é mais importante, porque temos milhares de pequenos e médios produtores em que esta produção é essencial para as suas finanças, para o seu rendimento. E é muito importante até também para a questão da economia local. Daí que a questão do benefício, ou seja, a quantidade de vinho que pode ser transformado em vinho generoso, ou seja, em vinho do Porto. Esse estabelecimento é muito importante e que ele não pode baixar em relação àquilo que foi o ano passado. E há medidas muito concretas que têm que se ter em conta, e há também aqui uma quantidade grande de agricultores que também acabam por ficar de fora, até por falta de dimensão. Ou seja, aquilo que eu disse há bocado em termos das ajudas, e que tem que se olhar com outra forma para este tipo de agricultores. A questão das mulheres e da mulher agricultora em particular também é algo que é muito discutido, mas tarda em reconhecer-se o papel da mulher na agricultura, da mulher agricultora, e de se criar medidas concretas para que sejam também elas diferenciadoras de forma positiva para as ajudar. A mulher, muitas vezes, por exemplo, quando há questões de problemas de pagamento à segurança social, a mulher é a primeira a ficar de fora desses descontos, é ficar fora do regime, é ela que trata da exploração e é de facto ela a primeira a ficar de fora. Há um conjunto de problemas associados a estas mulheres, que são donas das explorações, que trabalham na exploração, mas que depois na prática é o homem que acaba por assumir aquilo que ele não faz. Ou seja, há um papel muito importante que tem que ser diferenciador e que poderia ser feito por via do Estatuto da Agricultura Familiar, mas isso eu também já lá iria. Na questão do orçamento, do quadro do próximo QFP, do quadro comunitário, quadro financeiro plurianual, ou seja, o orçamento para o período 2021-2027, e que também, ao fim e ao cabo, pode-se juntar aqui até com a pergunta da estratégia do Prado ao Prato, colocada pelo Tiago. Em relação à questão do orçamento, de facto, hoje a comissária anunciou, e depois é a forma, até é estratégico, o que é estratégico aqui até é a forma como as coisas são anunciadas. Porque aquilo que foi anunciado hoje, ou está a ser anunciado hoje, ao mesmo tempo anuncia-se aquilo que será a resposta da Comissão Europeia e os milhões e o que aí vem da Comissão Europeia e da União Europeia para responder à crise, e aquilo que será o próximo quadro financeiro plurianual, sem se perceber muito bem, ao fim e ao cabo, o que é uma coisa e o que é outra. E uma das coisas que também foi referida é que parece que nesta proposta, os cortes que estavam previstos para a política agrícola comum, neste quadro, que vão ser eliminados, ou seja, que há um aumento de 4 mil milhões de euros no primeiro pilar e 15 mil milhões de euros em termos globais do orçamento. É assim, é provável que seja assim, mas temos que analisar muito bem o que é isto,
de que tipo de dinheiro é que estamos a falar, se é de facto resposta a uma situação complicada de pandemia, se é aquilo que é o quadro do orçamento, porque, por exemplo, uma das coisas que também estava em discussão e em cima da mesa é que isto seria dinheiro, entre aspas, adiantado dos próximos quadros comunitários, dos próximos quadros plurianuais. Ou seja, este dinheiro que supostamente aqui apareceria a mais, no próximo quadro comunitário, no próximo quadro financeiro, a partir de 2028, começará a ser descontado quer dizer, há aqui uma série de mecanismos bastante complicados que importa perceber e que só depois de conhecermos a proposta é que podemos tomar posição sobre elas. E depois, muito mais, tão importante como a questão do orçamento é saber como é que o dinheiro vai ser gasto e como é que ele vai ser aplicado, e entramos aqui agora, também foi anunciada esta questão também ao mesmo tempo, uma estratégia que é do prado ao prato e a estratégia para a biodiversidade, que também tem que ser integrada naquilo que será o futuro da PAC. E o Tiago acho que fala na questão do rendimento dos agricultores. Ela, de facto, tem na estratégia, isso está lá, mas o problema é como é que isso vai ser depois concretizado, porque o que nós vemos normalmente nestes documentos que vêm da Comissão, com os pressupostos e com os princípios, quase todos concordamos. O problema é depois, dentro das várias prioridades e dos vários objetivos, o peso que é dado a cada um. E quando nós falamos nos rendimentos, qual é que vai ser a prioridade? A prioridade vai ser a continuidade do apoio a uma agricultura mais intensiva, mais industrializada, com pouca relação com o território, uma agricultura de cariz e de investimento pura e simplesmente capitalista, com a grande preponderância dos fundos financeiros, ou mesmo da grande distribuição, como o Zé já falou, ou uma agricultura familiar, de base local, respeitadora do meio ambiente, com características muito importantes para os territórios e importantíssima para o desenvolvimento daquilo que é o nosso mundo rural. E aí é que começam a ser as opções. E quando se passa depois destas intenções para os concretos, é que nós começamos a ver a verdadeira opção da Comissão Europeia e de todos aqueles que têm vindo a defender esta política, porque isto não é só a Comissão Europeia. Durante décadas, Portugal tem tido grandes defensores e até somos muito bons alunos em algumas coisas que vêm neste sentido de implementar uma política que tem levado ao desaparecimento de milhares de pequenas e médias explorações e que depois dá no que dá, nomeadamente até com a questão dos incêndios. Pronto, essa era uma questão importante para finalizar, a questão do Estatuto da Agricultura Familiar. Nós consideramos que o Estatuto da Agricultura Familiar é um instrumento que pode, de facto, marcar e fazer diferença no apoio aos agricultores de menor dimensão. Nós hoje falamos muito em estratégias de alimentação, de biorregiões, de uma série de mecanismos, de intervenções que são importantes, mas que, por si só, se não tiverem como base a questão da produção local, a produção da agricultura familiar, não terão sucesso de certeza absoluta. E para que isso aconteça é preciso dar rendimento, dar capacidade aos agricultores de manter a sua atividade. Isso é o Estatuto. O Estatuto da Agricultura Familiar é exatamente isso, ou seja, dar capacidade, criar um conjunto de medidas que podem ser agregadas dentro do Estatuto, quer a nível fiscal, quer a nível de diferenciação de políticas, quer a nível de segurança social, ou seja, quer a nível das taxas e das taxinhas que têm que ser pagas, quer a nível da preferência da compra de produtos, que podem vir a ter um papel importantíssimo naquilo que é a manutenção e o desenvolvimento deste tipo de explorações. A questão que se passa é que o Estatuto foi criado, tem alguns problemas de elegibilidade e a forma como se conta, por exemplo, o rendimento, que é preciso melhorar. Falta-lhe, por exemplo, a questão da mulher agricultora, que essa foi sempre também uma proposta da CNA e que terá que ser, essa dimensão terá que ser tida em conta, e depois falta essencialmente a sua concretização. Nós estamos a falar aqui de 9 ministérios que estão envolvidos, é preciso que haja por parte do governo
português, da Ministra da Agricultura, uma intenção concreta, sim senhora, nós vamos operacionalizar o Estatuto da Agricultura Familiar, vamos começar a criar medidas concretas, porque neste caso começou-se a casa pelo telhado. O que se fez, criou-se um processo de reconhecimento que está a funcionar, mas que depois quem está reconhecido tem poucas medidas diferenciadoras e que reconheçam de facto a importância deste tipo de agricultores. Pronto, e para já era isto. Obrigada, Pedro, e ainda bem que introduziste aqui a questão que chegou um bocadinho mais tarde do Tiago Diniz, que coloca a estratégia do prado ao prato, começa e mantém um enfoque em assegurar um rendimento justo aos agricultores. Acham que é uma oportunidade? O Pedro já teve a oportunidade de responder. E o Armando Carvalho também coloca uma questão no atual quadro de contingência: que papel poderão ter as autarquias, dada a sua proximidade e o papel do tecido agrícola no quadro da economia local. Portanto, como é que as autarquias locais também se poderão envolver nesta questão? Portanto, foram as duas questões que, entretanto, nos chegaram. Se os próximos oradores tiverem a oportunidade de as incluir, era um gosto. Então, professor, vou-lhe passar a palavra. Obrigado, Laura. Ou seja, não sei se tenho capacidade de abrangência de todas as perguntas, mas vou tentar sistematizar. A primeira questão que eu acho que é importante, eu acho que não há paralelo entre esta crise e as anteriores. Em democracia, eu não tenho memória, não há relato de decretar o estado de emergência e a intenção. Ou seja, os agricultores não fizeram nada errado. Os produtores de cabrito tinham sincronizado os partos com a Páscoa, porque era assim que as coisas funcionavam. Eles não fizeram nada de errado e não tiveram responsabilidade. Ou seja, houve uma externalidade imposta sobre a produção. Isso que fique... para mim não há paralelo com esta crise com as anteriores. E perder esta oportunidade de pensar sistematicamente o território, a produção agrícola, acho que é uma hipótese, é uma oportunidade perdida. Dito isto, do ponto de vista dos constrangimentos e como é que o Estado podia auxiliar a produção. Atenção, porque e as teorias liberais assim o dizem, quanto menos intervenção do Estado, o mercado produzirá o bem-estar máximo. Atenção que o Estado interviu, e há pelo menos 2 exemplos assim de cabeça que eu tenho. Nas máscaras, nas luvas, que o Estado fez uma norma a fixar preços. Atenção que isto não pode haver coisa, e no gás engarrafado. Ou seja, houve uma intervenção em tempo de crise pelo Estado Nacional, não foi preciso ir à União Europeia, em que o Estado português interviu especificamente no mercado a dizer, atenção que há aqui lucros excessivos, atenção que isto não pode ser. Poderá fazê-lo, isto para dizer, se o fez para o gás engarrafado e para as luvas e para o material de proteção, também o poderá fazer para os produtos agrícolas. Assim o decida e assim o queira. Atenção, porque houve sempre esta ideia de que sem intervenção estatal, do Estado estamos a produzir o máximo bem-estar. Não é assim. E, pelo menos o modelo não é literalmente assim. Agora, o que dá a sensação também é que neste modelo dominante pode matar, pode morrer coisa muito boa para a sociedade, para a humanidade. Se não aprender, ou seja, não há uma garantia de assegurarmos a sobrevivência de pequenas e médias explorações que têm um papel e de futuro, penso eu, que poderão ser essenciais num modelo de desenvolvimento. Se nós não olharmos ou se a sociedade portuguesa e europeia não olhar com outros olhos para o território e para as pessoas. E agora, território e pessoas. Parece-me também e as palavras não são muitas, que sobra cada vez mais território e pessoas ao modelo dominante. Queremos isso? Queremos que cada vez sobre mais território, cada vez que sobrem mais jovens à nossa economia, ao nosso território? Se queremos, é apostar numa agricultura industrial, numa agricultura. Se não queremos, temos que arranjar um modelo. Atenção, eu não defendo também uma ruptura drástica, ou seja, temos que perceber as dinâmicas e coisa. Agora,
temos que ter garantias neste modelo que esta crise não mate coisas importantes do ponto de vista do setor agrícola. Vou-vos dar um exemplo, e se calhar, primeiro de produção. Se eu tiver uma vaca leitante e não tirar o leite, ele tem uma mamite. Estão a ver? E neste momento foi a procura, e foi isso que se passou. De repente a procura bloqueou, sem responsabilidade dos proprietários, dos agricultores, e eu friso isto, porquê? Porque houve um estado de emergência, houve um conjunto de imposições, compete ao Estado também estar à procura também está do lado ao Estado e aos mecanismos da União Europeia, está do lado da solução. O poder local e as autarquias e as comunidades locais, na minha perspectiva, terão um papel preponderante, não na definição de políticas macro, mas no encontro de soluções de dinamização dos produtos locais, da dinamização dos mercados, porque muito do consumo é local, muito da maronesa é consumida na zona de Vila Real, na zona norte, ou seja, e isso parte muito de uma ligação, de uma promoção da restauração, do poder local, na dinamização dos mercados locais. Acho que aí os municípios terão papel, e também de ajuda e de monitorização de situações de risco na produção. Acho que sim, que são os primeiros elos de ligação com o poder local central, mas sem macropolíticas dificilmente conseguimos implementar políticas à escala local. Agora, o que me parece é que às vezes parece que não há o recurso financeiro para ajudar a produção, mas e depois para o combate, para a doença, já há o recurso financeiro e aparece à escala dos milhões. E se calhar com menos recurso, com mais bem gerido, apoiando a produção, não precisávamos chamar o médico veterinário, não precisávamos chamar os sistemas de combate a incêndios. E acho que é este reequacionar das questões que os momentos de crise assim o exigem. O papel da mulher, e se calhar o painel peca por não haver paridade, exceto a nossa moderadora, nós somos três, mas é fundamental esta visão social e de paridade, tanto de género como de gerações, jovens, classe média e a população mais envelhecida. Professor, se calhar só referenciar aqui mais uma questão, esta questão da importância dos baldios numa oportunidade de gestão diferente da nossa área, porque foi colocada uma pergunta... ou seja, os baldios são, digamos, a minha menina bonita, porque foi uma área de estudo do meu doutoramento e uma área que me é querida do ponto de vista de análise. Ou seja, o papel dos baldios, numa perspectiva, numa gestão das áreas de montanha, é central. Porquê? Porque temos ali, digamos, uma parcela do território em que é gerido por uma comunidade, por uma comunidade local. E isso, digamos, serve diferentes interesses da aldeia, da comunidade. Agora, do ponto de vista da agricultura de montanha, ao entrar em crise a agricultura de montanha, levou à crise da própria economia associada aos baldios. E o professor Oliveira Batista tem pensado e tem publicado nesse sentido, em que ele diz que há nitidamente, ou seja, o baldio era o suporte às economias individuais, estão a ver, as famílias utilizavam o baldio, e neste momento o baldio automizou-se e tem um conjunto de rendas quase que autónomas das economias individuais, as pedreiras, as eólicas, um conjunto de rendas que pode ou não estar sincronizado com esta economia individual. Agora, por exemplo, do ponto de vista sanitário e do que se passou cá em cima, houve uma redução do encabeçamento associado aos baldios drástica, em que o baldio era utilizado como suporte de encabeçamento e houve uma redução, e isso teve consequências do ponto de vista
do ponto de vista da agricultura de montanha, da agricultura familiar. Portanto, o baldio continua a ser um suporte, uma ajuda sempre para quem tem a agricultura familiar, a agricultura de proximidade. Sem dúvida, sem dúvida. Desde o ponto de pastoria, do ponto de vista de recolha de matos, lenhas, de meter os animais no baldio. Agora, o que estão a surgir é novas economias associadas ao baldio. Lazer. Agora, o grande problema é tornarmos o baldio livre acesso. E o baldio é propriedade dos compartes das populações locais. Ou seja, quem vive na aldeia de Lamas de Olo é proprietária do baldio de Lamas de Olo. E fazer o baldio de todos e a imagem de que o baldio toda a gente pode ir lá buscar. E geralmente vai buscar recursos e vai despejar lixo. Essa ideia também temos que abandonar. Sob pena de levar-nos à destruição dos baldios. Obrigada. É só esta questão de que é importante também falarmos da gestão comunitária que tanto nos é querida na CNA e na agricultura familiar, e que às vezes é importante também referirmos e aprofundarmos e também sermos um bocadinho esclarecedores relativamente a esta questão. Obrigada, professor. Vou passar então ao Zé Miguel. Zé Miguel, se conseguis então dar uma resposta às questões que foram colocadas. Sim, não é fácil. Há uma diversidade muito grande de questões. Eu vou tentar comentar algumas. Pegando na questão do Estatuto da Agricultura Familiar, que é tão cara para a CNA. Dizer que, de facto, há um conjunto muito amplo de instrumentos que reconhecem a importância da agricultura familiar para as respostas que temos que dar aos desafios globais. Temos a Declaração de Direitos Camponeses, que foi aprovada há um ano e tal a nível da ONU. Temos a década que estamos, em plena década da agricultura familiar, e que reconhece também a importância ao nível global da agricultura familiar para os desafios que temos pela frente. Temos ao nível regional e ao nível da CPLP a Estratégia de Segurança Alimentar, e a nível nacional temos o Estatuto da Agricultura Familiar. Ou seja, instrumentos não nos faltam, instrumentos que dizem, que afirmam que a agricultura familiar é, de facto, uma aposta que tem que ser considerada a nível das políticas agrícolas e alimentares, e a agricultura familiar tem um forte contributo para uma resposta aos desafios, sejam eles ambientais, sociais, económicos, que temos pela frente. O problema é que existe uma incoerência entre todo este discurso político e depois as medidas efetivas. E eu acho que é um pouco isto que se passa. O Estatuto da Agricultura Familiar foi aprovado, está muito bem. É lógico que há questões que a CNA coloca, seja a questão das mulheres, seja em alguns critérios de elegibilidade, que estão aí previstos e que são muito restritos, mas depois falta a questão da aplicação concreta, e que, de facto, quem tenha o direito a ter este estatuto tenha proveito de o ter. E é pena que, neste momento, não haja uma ampla difusão da questão do estatuto, que estejam solucionados os problemas também da própria formalização do reconhecimento do estatuto, e que grande parte das medidas que estão a ser postas em prática para minimização dos impactos não sejam dados por via a quem tem o estatuto, porque também haveria uma certa clarificação para quem é que estão a ir estas verbas e estes dinheiros que têm vindo a ser anunciados. Também falar aqui, há aqui um desabafo de um produtor, do Fernando Esteves, e eu julgo que é importante perceber, ele fala que já não recebe sobre a questão do pagamento em relação ao leite já há não sei quanto tempo, perceber que há aqui diferenças muito grandes no setor agrícola. Uma crise destas não atinge da mesma forma um pequeno ou médio produtor, que dificilmente suporta 2, 3, 4, 5 meses ou não recebendo, não tendo mercado, ou tendo um pagamento que não cubra os custos de produção. E não é a mesma coisa, por exemplo, a questão do fundo financeiro, que hoje há tantos que têm vindo a investir na agricultura
e que entram em competição com os próprios pequenos e médios agricultores, fazendo baixar os preços a nível dos mercados agrícolas, e estes fundos financeiros podem perfeitamente estar 2 anos a perder dinheiro, porque eles têm uma perspectiva, não é por isso que quem está por trás destes fundos financeiros ou as suas famílias vão deixar de comer de um momento para o outro. Não é? Há uma perspectiva de médio e largo prazo e de obtenção de um rendimento financeiro de médio e largo prazo. Isso não é a realidade do pequeno e do médio agricultor. E por isso se vê há uma grande diferença. Falando naquilo que é a grande novidade de hoje, de facto, hoje houve uma sessão extraordinária no Parlamento Europeu, onde foi lá a Comissão Europeia não só falar deste fundo de recuperação, que a França e a Alemanha propunham que era 500 milhões, agora a Comissão Europeia vem propor 750 mil milhões de euros, ou seja, aumentar aquilo que já era a proposta da Alemanha e da França, e o que faz, a meu ver, isto ainda não foi analisado, foi apresentado agora há pouco tempo, nem sequer foi analisado pela CNAM, o que faz a Comissão é, de certa forma, uma jogada, junta a questão do orçamento para o quadro financeiro plurianual à questão do fundo de recuperação. E aquilo que me parece que, numa primeira análise, que a Comissão quer, é dizer, meus amigos, se querem fundo de recuperação, vamos lá desembrulhar esta coisa do quadro financeiro plurianual que anda aqui em debate há 2 anos e nunca mais se aprova, não é? E aquilo que me parece, ainda não vi bem a questão da própria proposta da Comissão, mas aquilo que me parece, havia uma discussão dentro do quadro financeiro plurianual, que havia as novas áreas estratégicas e que tiravam dinheiro às áreas estratégicas de base, como é a política agrícola, não é? Para financiar estas novas áreas estratégicas, havia que tirar dinheiro à PAC e outras áreas que normalmente costumam ser suportadas pelo orçamento. Agora, o que a Comissão me parece que vai fazer é manter aquilo que era o orçamento, o orçamento para o anterior, o atual. Nós estamos quadro financeiro plurianual, ou seja, mantendo as verbas da PAC, mantendo as verbas da coesão e isso, para aprovar, conseguir aprovar o orçamento para o quadro financeiro plurianual e financiar estas novas áreas estratégias por via deste fundo de recuperação. É algo que vamos ter que analisar nos próximos dias e nas próximas semanas e ver quais é que são as propostas concretas, nomeadamente para a questão do setor agrícola. Em relação à questão da estratégia do campo à mesa, o Tiago Diniz questionava se poderia ser uma oportunidade. Eu julgo que é, de facto, e eu vejo como uma oportunidade. Os objetivos da estratégia e do próprio Pacto Verde, nós estamos, em geral, de acordo com eles. O problema é que, ao nível da questão depois das medidas concretas, a estratégia foi anunciada a semana passada e admira-nos, por exemplo, que a estratégia não fale da importância, por exemplo, neste caso, da agricultura familiar, ou não fale da necessidade de extensificação dos modelos produtivos, ou não questione o caminho de proliferação dos tratados de livre comércio, ou não coloca objetivos, por exemplo, em relação à questão da diminuição da utilização de pesticidas, muito bem, mas, por exemplo, não coloca metas relativamente à questão da necessidade de diminuição do consumo de produtos processados ou do consumo de produtos refrigerados, ou seja, devemos promover, nesta lógica, a questão do consumo de produtos frescos. Ou não fala, por exemplo, da diminuição dos quilómetros que percorre a nossa alimentação dos cidadãos europeus. Isto são metas que seriam interessantes e que se tem que colocar, e estará lá a CNAM, estará a ECVC, este é um debate que se inicia para colocar todas estas questões. Ou seria interessante, por exemplo, falar, e aqui hoje já se falou, da questão dos transportes marítimos, que suporta e sustenta a maioria do transporte do comércio internacional e que, por exemplo, está fora do mercado do carbono. Este transporte marítimo também tem, com certeza, que estar dentro do mercado do carbono. E agora já me perdi, havia uma outra coisa que queria falar, já não é tanto em resposta às várias questões que foram colocadas, mas tinha a ver com a intervenção que o Pedro fez inicialmente e que colocava a questão
destas ajudas estarem a ser dadas a nível nacional, muito por via da questão do primeiro pilar, sendo que deixa mais a descoberto e mais desprotegido agricultores que não estão no primeiro pilar e só estão no segundo pilar. Mas eu gostaria de recordar aqui que há muitos agricultores, no total os beneficiários da PAC em Portugal são cerca de 170 mil, 180 mil, algo assim, mas segundo aquilo que é o recenseamento geral agrícola, o último que temos, que é de 2009, há cerca de 300 mil explorações agrícolas em Portugal. Provavelmente já não haverá hoje, este recenseamento geral agrícola que está a ser feito o dirá, mas isto para dizer que há um conjunto muito amplo de explorações agrícolas que nem sequer são beneficiárias da política agrícola comum e que são importantes para a nossa produção nacional, para a nossa soberania alimentar, são importantes para a questão da manutenção de pessoas no território rural e que estas, de facto, são as tais micro empresas do setor agrícola e que muitas vezes também são esquecidas. E terminava. De momento não temos mais questões, portanto eu iria, como acabaram por ser colocadas algumas questões dentro das próprias intervenções, dava 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos para cada um encerrar a sua intervenção, tendo em conta o principal objetivo desta sessão. Portanto, alguns já foram respondendo, mas para finalizar, perante este cenário, as propostas do Governo para a agricultura serão aquelas que a lavoura e o país precisam? Ia passar a palavra então a Pedro Santos. Eu já dei em parte a resposta a essa questão. Aquilo que só se calhar mais para também não me repetir. Eu, ao bocado, quando falei na questão dos agricultores que ficam de fora, de facto, o que eu me estava a referir é os que ficam de fora da PAC, no seu todo, seja ele o primeiro pilar, seja ele segundo pilar. Os exemplos de agricultores do Douro que têm 0,3, por exemplo, ou que têm uma muito pequena dimensão, não vão a ajudas nenhumas. Ou aquele exemplo do agricultor de Guimarães, que nem sequer está em território gal, e se atravessar a rua já está em território gal e só por isso já tem direito à ajuda para ir ao mercado. É de facto um conjunto muito grande de agricultores que, por via... há várias razões, uns têm a ver com a dimensão, outros têm a ver que quando iniciaram a atividade, por exemplo, não havia acesso às ajudas, ou não conseguiram acesso à reserva. Há um conjunto muito grande de agricultores, de pequenos e médios agricultores, que não está integrada naquilo que é a PAC e que está a ficar de fora de qualquer apoio, tirando a questão das linhas de crédito, que até como nas caixas de comentários já deu para ver que, de facto, não são direcionadas para a agricultura familiar. E em relação à resposta, aquilo que vemos é que existem algumas medidas, essas algumas medidas são importantes, são insuficientes, ficam aquém daquilo que seriam necessários e, acima de tudo, há que ver o que é que aí vem e o que é que vai ser, em termos de médio, longo prazo, a resposta do governo para o setor agrícola. O que é que vai ser esta agenda para a inovação que está a ser discutida? Qual é que é a posição de Portugal em relação a esta estratégia do prado ao prato, ou mesmo a estratégia da biodiversidade? Quer dizer, falar em uma estratégia para a biodiversidade na agricultura e não incluir a agricultura familiar não é sério, não é uma discussão séria. Tudo isso me parece que, para podermos responder claramente se é aquilo que o país precisa, precisamos de perceber ao certo ainda o que é que este governo vai querer fazer. Aquilo que nos deixa muito muito reticentes é, para já, a insuficiência da resposta,
Depois, uma muito pouca vontade, e esta é mesmo a palavra, de implementar, por exemplo, o Estatuto da Agricultura Familiar, e esse nós consideramos que era um instrumento necessário e era uma política que o país precisa, e vamos ver o que é esta estratégia para a inovação. Porque ou o que é que vai ser aquilo que é que Portugal vai defender e vai aplicar em termos da reforma da PAC. Porque se vamos ter mais do mesmo, então não chega e não é aquilo que o país precisa. Se vamos mudar apenas os bois, os nomes aos bois, e se continua tudo igual, se em vez de lhes chamarmos uma ajuda direta, lhe passarmos a chamar um ecorregime e continuar a financiar exatamente os mesmos que são financiados e apoiados agora, a resposta não é suficiente e não é aquela que o país precisa. Daí que há de facto muito ainda para discutir para poder responder à pergunta. Certo, obrigada, Pedro. Passava então a palavra ao professor para uns comentários, um comentário final de 30 segundos, se assim for possível. Em 30 segundos, Laura, é quase telegráfico. A alimentação é um direito e disso acho que ninguém pode abdicar. Eu diria que é um alimento primário, um direito primário. E quem produz alimento, ainda não cai do céu, são os agricultores. O Governo e a União Europeia têm de definir um modelo que quer para a produção desse alimento. Atenção, também não podemos passar a onerar a alimentação, ou seja, que as pessoas gastem 50% do seu rendimento em alimentação. Não é isso que eu estou a defender. Eu acho que, nitidamente, à escala nacional e à escala europeia, temos que definir o nosso modelo de desenvolvimento, garantindo isto, alimento para todas as pessoas, a preços relativamente acessíveis. E neste enquadramento, a agricultura familiar tem um papel, não é central, mas tem um papel. Cabe-nos a nós, em conjunto, discutir esse modelo. Agora, se é mais do mesmo, se é um modelo de intensificar, densificar e a seguir vir com antibiótico para corrigir os erros, aí acho que vamos ter mais do mesmo e vamos ter crises atrás de crises, e depois vem uma crise climática, e depois vem uma crise pandémica, e acho que isso estamos por mau caminho. Se este é o momento de repensar, penso que sim. O futuro terá que ser construído nesta perspectiva. Garantir alimento a toda a população a preços acessíveis, respeitando a humanidade, respeitando o planeta, respeitando esta coesão territorial e social. Muito obrigada, professor. Vou então passar a palavra ao Zé Miguel. Zé, tens a palavra. Obrigado, Laura. Então, só para terminar, eu julgo também, como o Pedro disse, nós hoje aqui avaliamos aquilo que são um conjunto de medidas, sejam da União Europeia, seja a nível nacional, são medidas de curto prazo para minimizar impactos. Agora, de facto, mais importante que isso, mas é necessário também mais tempo, será analisar aquilo que são as respostas políticas de médio e largo prazo, porque isso é que pode alterar de facto o caminho que temos feito até aqui, seja no plano nacional, seja no plano europeu. Eu julgo que há uma grande oportunidade e que é uma outra visão que eu julgo que a opinião pública hoje tem sobre a importância dos serviços públicos e também sobre a importância do setor da alimentação e da agricultura. Porque aquilo que eu acredito é que as decisões políticas futuras estarão entre a força do poder económico e que quer manter ou reforçar o atual modelo e aquilo que é a opinião pública em geral. E eu julgo que estamos num momento de oportunidade e estratégico para poder alterar muito daquilo que têm sido as lógicas das decisões políticas que temos vivido até hoje. Dar, por exemplo, um exemplo sobre a questão da necessidade da autonomia dos mercados, sejam eles financeiros, sejam eles do sistema bancário, sejam eles dos mercados agrícolas, a autonomia sem intervenção por parte das entidades públicas. Quando depois aquilo que vemos é que os grandes poderes económicos são eles o primeiro e que exigem que não haja intervenção por parte do Estado, são eles na altura de crise que de facto vêm reclamar e vêm solicitar
a intervenção pública, e vemos isso em diversas áreas, seja agora na área dos transportes e do setor da aviação. E por isso haverá muita coisa a repensar, como colocava o professor Luís Lopes, até que ponto, mesmo em termos de novas realidades, esta questão do teletrabalho não poderá ser, isto também será uma outra reflexão, uma ajuda à questão da própria desertificação do território rural, e por isso é de facto uma nova realidade e temos que iniciar um processo também de reflexão. Não só hoje há que tratar, em tempo de guerra, há que tratar principalmente dos feridos e minimizar impactos. Agora, esta é uma reflexão que temos que fazer nos próximos tempos, já uma reflexão de médio e largo prazo, e como disse, tudo isto, as futuras decisões políticas estarão entre aquilo que é o poder e a força do poder económico e aquilo que é a força da própria opinião pública. Por exemplo, dizer a questão do Pacto Verde e a questão da estratégia do campo à mesa não foi por iniciativa, não surgiu por iniciativa da Comissão Europeia. Vem na sequência de uma pressão pública muito forte a nível europeu e na sequência de um verão muito quente que tivemos em 2019 e que fez sentir, dentro da opinião pública, que de facto havia um problema grave a nível da questão das alterações climáticas. E surgiu daí, e dessa força que de facto tem a opinião pública em mudar alguma coisa daquilo que são as políticas concretas que temos. E terminava bem, sim. Muito obrigada, Zé. Obrigada. Então, damos por encerrado este debate. Claramente, as propostas do Governo para a agricultura serão as que o país e a lavoura necessitam, claramente poderão ser insuficientes. A agricultura familiar já passava por uma situação complicada e agora vê agravado a sua própria situação se não forem tomadas medidas urgentes que permitam continuar a produzir aqueles que nos alimentam e que nos põem o prato em cima da mesa, informar que o debate ficará disponível no canal do YouTube da CNA, portanto está disponível nos próximos, assim que for possível, colocamos lá o vídeo e estará disponível para consulta sempre que o entenderem. Agradecer à equipa da CNA que deu o apoio logístico para a boa execução deste debate, agradecer a todos os oradores, agradecer a todos aqueles que contribuíram com os seus comentários e perguntas no espaço do Facebook. Não deixem de acompanhar a atividade da CNA, que é sempre na defesa da agricultura familiar e por um mundo rural vivo. Obrigada e até à próxima.